Olá, eu sou Eduardo Rezende, aluno de licenciatura em computação, iniciei em 2025 da Universidade Federal de Juiz de Fora. É, Vou apresentar o- a continuação do meu projeto, né, da disciplina de Fundamentos do Sistema de Informação Educacional. É um projeto criativo de um sistema de informação educacional, onde já apresentei um pouco sobre ele, criei algumas, alguma protótipo de telas, né? E o foco principal da minha ideia é a interdisciplinaridade. O nome do sistema: Sistema de Integração de Conteúdos de Aulas com Indicações de IA para os alunos. Então, integrar conteúdos é o principal objetivo dessa proposta minha. Então, o objetivo é trazer interdisciplinaridade entre as disciplinas e entre teoria e prática. É claro que o meu projeto é intenso, então, assim, o foco foi pensado para o ensino técnico, então a teoria e prática faz mais sentido, mas o ensino médio, qualquer o ensino básico ou o ensino superior também, essa teoria e prática ela deve haver, porque você ficar preso apenas em conteúdo escrito e não trazer para a vida da pessoa, né, para que ela usa aquele conteúdo, e aquele conteúdo fica perdido e ele acaba não sendo totalmente entendido, totalmente aproveitado. Então, o problema que eu tento trazer, tento solucionar, né, é indicar conteúdo para interação entre esses conteúdos fracionados. Então, o aluno, na ideia minha, é o aluno ter um sistema que pega todas as disciplinas que ele está vivenciando e esse sistema inteligente, inteligente com um sistema de IA, né, busca na internet links, vídeos, conteúdo e juntam essa teoria à prática, juntam as disciplinas, a aplicação dessas disciplinas de uma forma única. Então, para quem é esse projeto, a ideia de projeto, né? O principal usuário é o aluno, né? Que vai ter essas indicações e também tem um viés, uma proposta para o docente, que é lá nas telas que eu tinha criado, que é uma apresentação da ementa, né? E ele, através de uma IA, pegar o que o, o docente lançou de aula e linkando na ementa e olhando, olha, essa aula aqui está dentro desse conteúdo aqui, então você já passou esse conteúdo. E passando uma ideia de conclusão de ementa, conclusão de tópicos da ementa para o docente. Isso dá uma ideia de progresso do curso, da disciplina. Como conectar isso, né, com o ensino básico? Pedagogicamente, a proposta de apresentar a ementa e fazer uma varredura dos conteúdos já desenvolvidos ajuda o docente a ter um norte para conseguir alcançar o objetivo da disciplina. E a ideia de sugerir a próxima aula apoia a interdisciplinaridade, tornando o ensino com mais sentido para o aluno. Aqui tem até uma chargezinha de um aluno do ensino médio, ele sendo puxado por várias disciplinas, cada um sufocando ele para um lado, né? É mais ou menos isso que acontece com a gente. Eu estou aqui também sufocado com várias disciplinas, vários trabalhos para entregar, só que a gente tem que enxergar dentro dessas várias disciplinas
um, um meio. Para que isso serve? Por que eu estou estudando essas disciplinas? Aonde eu aplico isso na minha vida? Onde eu vou aplicar isso na minha vida? Aí o aluno está ali, ó, gente, vamos tentar fazer algo juntos e cada professor, cada disciplina puxando ele para um lado. Então, é, a minha proposta, né, do meu projeto seria tentar integrar um pouquinho isso daqui e trazer ao- algumas ideias para o aluno para ele juntar esses conteúdos para que isso serve na vida real. É, aí pergunta sobre o que que a minha proposta muda, tem de qualidade. Eu fiz três anos de pedagogia, né, 6 períodos completos de pedagogia, e falar de qualidade, para mim, é bem complexo, porque cada aluno tem o seu jeito de aprender, a sua forma de aprender é diferente, e, e a qualidade, ela nem sempre é focada assim no ensino, porque você usa um método, esse método atinge parte dos alunos, não atinge um todo. Aí você tem que misturar vários métodos para atingir um todo. E falar de qualidade com a variação assim grande é bem complexo, sabe? Mas sempre existe a busca de integrar todos esses matérias, disciplinas, todos esses assuntos relacionados para a formação cidadã completa. Então, essa é o meu pensamento de qualidade, essa é a minha ideia de qualidade. É melhorar o ensino para a formação do aluno para o ser cidadão, tá? Porque se você falar assim, a qualidade em si vai falar de prova, de Enem, de meu projeto vai melhorar a nota geral dos alunos para o Enem. Não, aí é uma metodologia mais tradicionalista, uma metodologia em cima de provas, em cima de conteúdos bem específicos, né? E nem sempre esses conteúdos específicos são uma formação cidadã, uma formação crítica para a sociedade. Então, para mim, que estudou pedagogia um período, algum tempo, né? Essa palavra qualidade de ensino é uma coisa bem mistificada, depende de que tipo de qualidade se quer. Você quer qualidade de nota para Enem? Você quer qualidade do aluno para a vida crítica? Ou você quer simplesmente uma qualidade de todo mundo se formar? Ou, não sei, né? Então, é uma coisa bem específica. Mas, continuando aqui, o que mais, assim, como eu falei que eu estudei um pouco de pedagogia, né? Gosto muito das metodologias libertadoras. E a, a parte que mais chega próxima é essa ideia de ligar conteúdos, ligar os fragmentos, é o método da Montessori, apesar de não ser o método de melhor qualidade para avaliações. Isso é provado que os métodos Bernoulli são muito mais eficazes para busca de notas de Enem, vamos supor. Mas o método Montessori é um método que busca interligar as disciplinas para o aluno conseguir visualizar na prática para que ele está estudando aquilo, o que que aquilo serve para ele ser um aluno crítico, pensar em, em
em aplicação, né? Em utilizar aquilo na sociedade, em ser um cidadão social. Então, é um método que valoriza o trabalho em equipe, valoriza pessoas, valoriza meio ambiente, valoriza o ser humano e não valoriza tanto o conteúdo em si para uma avaliação como uma prova, né? Então vamos lá. É, uma conexão com a gestão educacional. É, então, a minha proposta de trabalho, ela não é tão voltada para a gestão educacional, ela é mais voltada, né, para, para o aluno e professor. Mas, falando de um sistema educacional, né, ele deve apresentar dashboards. Eu não cheguei nessa parte dessa criação, né, eu não coloquei propostas nas telas que eu criei, mas aqui eu peguei um exemplo de uma tela de dashboard, né, para gestão, onde para a gestão você tem que apresentar rendimento de turmas, evasão de turmas, né, e quantidade de alunos você tem na escola, né, faixa etária, são, são informações importantes para a gestão fazer a escola continuar funcionando, né? Porque se você deixar a escola de qualquer jeito, ela, ela fecha, né? Ela tem que ter uma gestão, ela tem que ter uma parte pensante acima de tudo, para abrir novos cursos, ver o que que a comunidade está precisando ali, né? É um diferencial que esse projeto meu traz, né? Falando em gestão, seria você poder acompanhar um rendimento de uma disciplina, um rendimento das disciplinas, né? Onde você poderia colocar lá o quantitativo percentual da ementa que já foi passada em período X, bimestre, trimestre, depende do modelo da escola, né? Eu conseguiria fazer um dashboard para gestão disso, para saber se o professor tá seguindo o que ele tem que passar, o desenvolvimento do, da, do desempenho dele para repassar todo o conteúdo que ele tem que está proposto, né? Uma proposta de melhoria, a IA eu já propus para o aluno e eu pensei em uma proposta de utilizar uma IA para o professor também, que existem, né? Como a IA gera conteúdos atualizados, né? Quando você vai fazer uma busca na IA, ela na teoria busca o que está hoje no mundo contemporâneo, na internet ali, ela pode aproximar uma vivência real na sala de aula, né? Para o aluno. Quer dizer, algo que está acontecendo. Aqui eu trouxe a tela que eu já tinha criado e adicionei um link aqui para indicação de IA, né? Para uma aula. Aí eu digitei a aula que que estava indicada aqui, ó, lista de verificação para a disciplina de gestão da qualidade. Isso aqui é um exemplo, né? Aí a IA me trouxe aqui um conteúdo sobre a lista de verificação. E dentro desse conteúdo, como eu disse aqui, ó, aproximação de vivência real, a IA me trouxe um exemplo de planilha eletrônica,
Ó, então, aqui, lista de verificação, você vai fazer uma lista de verificação através de uma planilha eletrônica. Pode ser um Excel ou um Google Sheets. Eu nunca tinha ouvido falar, fui até pesquisar sobre, né? É uma ferramenta interessante. Trouxe até uma imagem aqui de uma lista de verificação de mudança. A pessoa vai mudar, o que que eu preciso fazer para mudar? Ele vai fazer uma lista lá de verificação. Então, é um exemplo prático, né, da realidade do aluno, uma coisa nova. O Google Sheets é uma coisa que está na atualidade, né, que o professor pode trazer para dentro de sala de aula com a indicação da IA, coisas novas, coisas que estão ali no contemporâneo, que estão acontecendo no mundo nesse exato momento. Então, refletindo, né, a educação está em plena evolução. É, a gente tem uma história da educação que ela começa lá na sociedade primitiva, que o conteúdo era passado oral, fala, ia se passando de pessoa a pessoa, uma ensinando a outra as coisas que se faziam para se viver melhor, né? Que era essa a ideia de educação naquela época. Aí depois vem a primeira ideia de escola, que é a escola da Grécia, a escola de Roma. Lá tudo começou lá com os pré-socráticos, depois passou-se pelos socráticos e assim foi evoluindo, né? Essa primeira ideia de educação eram, também era uma oral, era em praça pública, onde o, na verdade tinha teve os pré-socráticos que eram mais voltados para os filhos dos ricos, né? Só que era oral. Eles ficavam explicando como as coisas funcionavam, política, religião, e depois veio a ideia de Sócrates, que usou as praças públicas para fazer alguns debates, algumas aulas magnas com a população também, mas sempre voltado para aquela população mais da alta sociedade. Aí depois, né, com essas ideias filosóficas lá em Roma, veio o renascimento do Iluminismo e a escola foi se fundando ali, né? Que, o que a gente tem de escola hoje veio se fundando lá naquela época do Renascimento e do Iluminismo. Aí veio lá para o século XIX, século XX, a escola pública, as reformas educacionais. Uma escola livre para todos, né? E o século XXI veio com outro viés, que é a escola digital, a escola no mundo digital. Aí vieram esses sistemas educacionais digitais, as matrículas online, as provas de Enem, tudo o Enem online, né? Para você entrar na faculdade. Hoje é quase que praticamente todas as faculdades você faz documentação toda online, né? Então, esse século XXI veio uma educação bem diferente. Veio com tudo focado ali com sistemas, com a utilização também da internet. E uma educação inclusiva, né? Que a gente, antes a gente tinha as escolas separadas das pessoas com deficiências. Hoje a gente sabe que a questão de incluir todos no mesmo ambiente, né? Que todos nós somos pessoas, todos nós somos seres humanos e todos temos que ter direitos parecidos. É claro que algumas pessoas têm necessidades especiais, aí você tem que colocar um professor, um tutor para acompanhar
criança, aquela pessoa dentro da sala de aula, mas não excluí-la, colocar ela lá junto com os outros, das mesmas oportunidades. Então, concluindo aqui essa reflexão, a educação está em plena evolução, os sistemas de informação educacionais são parte dessa evolução e são extremamente necessários para uma boa gestão e manutenção do funcionamento da educação. Então, é isso que eu queria passar e muito obrigado.